quarto livro entre os 4 evangelhos. Quando você achar aí, identifica o versículo de número 33. Amém? Nós vamos ler do versículo 33 do capítulo 6 até o versículo 35. Mas a conclusão do que eu quero falar está na extensão do 22 até o 40º capítulo, para saber o número 40. Amém? De tudo que Jesus falou nesse dia, de tudo que aconteceu nesses dias, melhor dizendo. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois: Senhor, dás-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém? Põe a Bíblia nos vossos colos, dá uma salva de palmas para Jesus. Amados, quando ele fala aqui em mundo, né, isso não se aplica a todo mundo. Isso se aplicará àqueles que fazem uma aliança com Deus. Isso é fato, né? Ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Como eu falei aqui essa semana, a nossa vida é um sopro. Estamos aqui, daqui a alguns dias, a alguns tempos não estaremos mais aqui. A nossa carne descerá para o pó da terra, ficará em necrose, e nós morreremos. Não faremos mais parte desse mundo. Mas Ele não, Ele é eterno. Nele há vida eterna. Jesus é vida. Entende isso? Jesus é o alimento do ser humano. Então, quando eu digo que isso não se aplica para todo mundo, ele diz assim, ó. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Ele é o alimento da sua vida. Então, todas as vezes que você acordar, todas as vezes que você for dormir, apresenta a Ele a sua vida, porque é Ele que te alimenta. O tema dessa pregação é Jesus, o pão da vida. Amém? Vamos agora trazer aqui uma dinâmica para esta narração. Como esses dias eu estou pregando termo de exaltação, para que haja um convívio mais alegre dentro da igreja e dentro da casa dos irmãos, para que você possa acreditar em Deus, não desacreditar em meio às coisas que nos acontecem. Estou trazendo nesses dias uma palavra de exaltação, né? De engrandecimento, de encorajamento na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual e na sua vida numa totalidade secular, em todas as áreas. É você crer em Cristo, que Ele é a única fonte de vida para as nossas vidas, porque morrerá a nossa carne, mas nós ressurgiremos com um corpo incorruptível diante de Deus. Seremos achados em nome de Jesus junto com Cristo na glória, se dermos ouvido à palavra de Deus, porque ela é o alimento hoje que faz com que nós venhamos nos afastar do mal diariamente. Amém? Atrás de bênção e não atrás do abençoador. Essa era a visão que Jesus teve daquele povo naquela época. E isso não se diferencia muito dos dias de hoje. Todos nós viemos para a igreja com a intenção de alcançarmos algo, ou quando estamos padecendo ou necessitando de algo. Isso é fato. Mas o caso é que nós não continuamos atrás daquele que nos abençoou, como uma forma de
fonte de alimento para as nossas vidas. Eu não estou dizendo isso para que em todo tempo você venha estar atrás de Jesus em busca de alguma coisa. Ele vai falar aqui, mas que você venha atrás dele com a intenção de ser parte da vida dele, de fazer parte da vida dele, para que ele possa se alegrar de você e para que as bênçãos de Deus, ela alimente a sua vida todos os dias. Olha o que diz o versículo 22 até o versículo de número 26, atrás da bênção, mas bem distante do abençoador. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Abre parênteses. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, significa mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que não me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Nesta altura do campeonato, Jesus já tinha ali feito um milagre, que foi o de transformar 5 pães em 2 peixinhos. Ali ele tinha saído do mar da Galileia, que também é conhecido como de Tiberíades, e subindo ali as montanhas, ele começou a pregoar o evangelho. E ele olhou para aquela grande multidão e propositalmente perguntou a um entre os seus discípulos o que faria para alimentar toda aquela multidão. Eles começaram a murmurar que o dinheiro que tinha não dava para comprar pão para alimentar toda aquela gente. Jesus propositalmente fez aquilo e pediu para que se assentasse, como se dissesse: acalmem-se. E segundo as escrituras, ou alguns historiadores, havia ali 7.000 contagens só de homens, exceto mulheres e crianças, que eles não contaram. E disse que tinha um rapaz jovens que tinha na sua mão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus traz esse rapaz até aqui, e ali ele operou aquele milagre. E aquela multidão, quando começou a se alimentar, e podem se alimentar, podem se saciar. Jesus, ele tem de sobra para dar, sempre teve e sempre terá. Aquele que vem a mim, ele disse, jamais terá fome. Quem crê em mim, nunca terá sede. Então ele disse, podem deixar eles se alimentar e comer um pão, comer um peixe, comer um pão, comer um peixe, e se alimentaram, e de repente se saciaram. E Jesus saiu daquele lugar. Como tem que ter um contexto, volta um pouquinho aí, no capítulo 6 do versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde eles iam. Ou seja, aí o texto vai dizer nos versículos seguintes que as pessoas não viram Jesus entrar num barco de um pequeno porte, eles olhando, e Jesus não entrou naquele barco, e tão somente os discípulos, e muitos não quiseram nem ir, e começaram a procurar a Jesus. A Bíblia não diz nesse momento em que local Jesus se encontrava, mas vai dizer que os discípulos atravessaram o mar, e Jesus foi bem depois, encontrando eles bem distante.
Só que alguns que foram em busca de milagres, de bênção ou curiosidades, entraram em outros barcos, segundo a palavra, e foram atrás. E quando chegaram do outro lado, eles ficaram pasmos, porque não viram Jesus entrar no barco e nem entrar em embarcação nenhuma, mas eles viram Jesus descer do barco junto com os seus discípulos. E Jesus disse a eles: vocês estão vindo atrás de mim, não pelos sinais que eu operei, mas pelo pão que comestes. Ou seja, vocês estão vindo atrás de mim de uma forma errada. Vocês estão vindo atrás de mim com a intenção errada. Vocês estão vindo atrás de mim com pensamentos errados. Porque esses peixinhos e esses pãezinhos que eu dei a vocês, eu posso dar muito mais. Será que vocês não pararam para analisar o que eu fiz com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Diz que sobrou 12 cestos. Que ele disse: guarda tudo, bota tudo lá, porque eu sou aquele que dou e aquele que alimento e aquele que presenteio, mas eu dou, alimento e presenteio com sobras. Eu não mendigo aquilo que eu vou dar. Eu não me limito naquilo que eu vou fazer na vida daqueles que vêm até a mim. Então venham com pensamentos diferentes. Chega na igreja crendo que Deus pode mudar a história, o quadro. Não fica se limitando e fazendo contabilidade do que você quer, ou planejando algo como se fosse um arquiteto desenhando até a casa. Ei, deixa que ele é engenheiro, deixa que ele é o arquiteto, deixa que ele é aquele que faz a contabilidade, deixa que ele é o mestre. Então, quando eu pedir a Deus, não pede o que você quer, não, é pouco. Aquilo que você quer é pouco diante do que Ele pode te dar. Então começa a ver Ele de uma forma diferente. Ele disse: olha, eu queria tanto que vocês viessem atrás de mim pelos sinais que eu faço. Por quê? Porque pelos sinais que Ele fazia, era notório que se a pessoa fosse atrás dele, ia ter certeza que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Então você pode muito mais. Por que Miguel teve que sepultar o corpo de Moisés? O anjo Miguel. Não é, Paulo? Porque o diabo queria usurpar o corpo de Moisés. Para quê? Para fazer um túmulo do corpo de Moisés e trazer as pessoas pelo milagre. Que Moisés não teve profeta igual a Moisés. A Bíblia vai dizer que falou face a face com Deus. Não teve, não existiu, não nasceu. Então ele queria fazer de Moisés um túmulo como se fosse algo maravilhoso, maior do que Deus, para que as pessoas idolatrassem Moisés, para que fizesse do túmulo de Moisés algo que as pessoas visitassem, idolatrassem. Deus disse: não, desce lá, Miguel, esconde esse corpo. Então a intenção do povo de vir atrás de Jesus era uma só: era querer tão somente as bênçãos, e esquecendo que na bagagem daquele que te deu a bênção, que é o abençoador, ainda tem 12 cestos sobrando, porque ele guardou lá. Se não desperdiça nada, o que sobrou guarda, para o povo entender quem sou eu. Eu tenho para pouco, eu tenho para muito, eu tenho para porte médio, eu tenho para médio alto, eu tenho para todos os tipos de gosto que você quiser. Porque tem crente que recebe aquilo que pede e muitas vezes fica naquela mesmice, porque você pediu aquilo a Deus. Como eu estava falando com a irmã, que eu vou falar aqui que é antiético, falei: irmã, você está pedindo algo a Deus, mas você perguntou se é da vontade de Deus, se é isso que Deus quer te dar. Porque às vezes Deus quer te dar uma Ferrari, hipoteticamente, só trazendo aqui uma analogia, mas você pede a Ele um Fiat Uno, não desprezando quem tem Fiat Uno, pelo amor de Deus. Deus quer te dar uma Land Rover, uma Discovery, uma Lamborghini, mas você está ali insistindo no Uno, no Fusca, no Uno. E por que o milagre não aconteceu ainda? Porque
porque você não soube orar. Porque pedistes e não recebeste. Senhor, o Senhor sabe a situação que eu me encontro. O Senhor é o Rei da glória. Jesus é o leão da tribo de Judá. Estou aqui prostrado diante do Senhor. O Senhor sabe do que eu preciso, mas não vou nem me ousar a pedir ao Senhor aquilo que eu preciso, porque eu sei que o Senhor pode fazer muito mais. Então está nas tuas mãos, Senhor, nesta noite, nessa tarde, nessa madrugada, nesta manhã, aquilo que o Senhor tem para me dar. Alimenta a minha vida com a beleza da tua santidade. Então ele entendeu, no versículo 22 a 26, a intenção daquele povo. A luta daquele povo de estar perto de Jesus, de encontrar Jesus. Meu amigo, essa doença que você tem aí, Ele te cura. Esse problema que você tem na sua casa, Ele resolve. Esse problema que está na justiça, Ele é o advogado. Então somente crer, não se limite, ou não vá atrás com segundas intenções. Vai atrás dele buscando aquilo que Ele tem para te dar, mas buscando dele a tua presença para as nossas vidas. No versículo de número 27 a 29, creia nele, não pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Creia nele pelo que ele é. Olha o que diz o versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, louvado seja Deus, vos dará, porque a este o Pai Deus, e o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele a quem Ele enviou. Qual é a obra, Senhor, nesta noite? É crer em Jesus. Qual é a obra, Senhor? É não pôr a força ou o alimento das suas intenções na força do teu braço, ou do teu amigo, ou do teu carro, ou das suas condições, mas deixar tudo nas mãos do Senhor. Considere-se sempre como absolutamente nada e declare para todo mundo: Jesus é tudo, Jesus é a luz, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, é Ele quem faz a trajetória da minha e da tua vida. Quando Ele diz: vocês têm tanto trabalho de entrar em barco, descer em barco, vir atrás de mim, subir a montanha, e perdendo tempo por aquilo que se perece, ao invés de vir atrás de mim, de trabalhar por aquilo que não morre. Trabalhe para ter Cristo sempre em sua vida. Ainda que os amigos não te observem, ainda que tua mãe não te alimente, Ele diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Não coloca a intenção do teu coração naquele problema, não localiza ali naquele problema. Não endeuse ninguém, porque tem homens que endeusam mulheres, tem mulheres que endeusam homens, ou esposo, esposa. Tem mães que endeusam filhos, tem filhos que endeusam pais, e assim sucessivamente. Põe Deus em primeiro lugar. Eu vejo muitas pessoas chegar aqui e louvar aquele hino, e aquele cidadão que criou esse hino e que louva esse hino, perdeu a mãe a facadas dentro da igreja orando pela manhã. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas você continuará sendo cristão se Ele tirar aquilo que você tem. Eu vejo até as pessoas fazendo jeitinho: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, será? Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
Ele fechou as portas do meu filho em 2011, com 3 tiros, com 18 anos. E Deus continua sendo Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nada na sua vida pode ser maior do que a presença de Deus. Enquanto você idolatrar aquilo, enquanto você colocar a tua intenção nisso, ele vai, um momento ou outro, trazer um problema que você vai ver que verdadeiramente ele é Deus. Então ele estava, o nível de estresse de Jesus, de paciência, estava se esgotando com aquele povo. E eu vou dizer por quê. No versículo de número 30 a 34, olhe para o irmão que está do lado assim, olha aí, sério, bem devagarinho, educadamente, diga: desejes Jesus. Diga: mais do que minha presença, mais do que os teus bens, mais do que tua saúde, deseje Jesus. Olha o que diz o versículo número 30 a 34. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Olha para o versículo 24, que fez Jesus. Transformou 5 pães e 2 peixinhos para quase 7.000 pessoas. Eles ainda queriam sinais? Tem crente que é assim, que Deus está abençoando, Deus está abrindo porta e está murmurando direto, e está ainda pedindo sinais a ele. Olha o que eles disseram no versículo 30. Louvado seja Deus. Olha o que eles falaram. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais creram no maná do deserto, como está escrito: Deus lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Jesus, disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Dai-nos sempre desse pão. Jesus é? Ele é. Só que a conversa vai tomando um rumo que eu vejo na vida de muitos adoradores nesta geração. Quero ver sempre que Deus exalte, sempre que Deus abençoe, mas não quer ser exortado por Deus. No versículo número 35, ele é o nosso alimento, igreja. Olha o que ele diz no versículo 35, explicitamente. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o alimento da sua vida, Bia. De tudo que você possa conquistar no mundo, entende uma coisa: não há nada que supere a grandeza de Deus na sua vida. Eu vi esta semana aí um cantor desse de rap aí, que eu não sei o nome, e vi uma postagem bem rápida, ele chorando porque estava doente, dizendo: irmãos. Só que ele não conhece Deus, por isso que ele falou dessa forma. Dentro de um hospital, estalagem lá no hospital, ele: irmão, com aquele negócio no nariz. Agora aqui a gente vê quem são nossos amigos, aqui no quarto sozinho, vazio, mostrando a janela de escuridão. Só quem vem agora são as nossas famílias, mãe, irmãos. Só que ele voltou a dizer uma coisa: que Jesus está ali 24 horas, ininterruptamente, segurando na mão dele. A mãe fica, mas um período tem que ir para casa fazer os afazeres. O pai fica, mas um período tem que ir porque vai trabalhar. O irmão fica, mas um período tem que ir para ir trabalhar. Mas ele não, ele fica de manhã, ele fica meio-dia, ele fica de noite, a madrugada inteira. Foge todo mundo, mas ele não larga a sua mão. Ele é o pão
da vida. E no versículo 36 a 40, Deus quer te salvar, igreja. A intenção de Deus para com os seres humanos é tão somente a salvação. As outras coisas são os acréscimos. São os acréscimos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. São acréscimos. Olha o desejo de Deus para a vida do homem e da mulher, para a vida do ser humano. Versículo 37 diz assim, ó: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum, louvado seja Deus, de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta. Quem enviou Jesus? Quem enviou Jesus? Quem enviou Jesus? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida. Tenha vida. Ele é o pão diário da sua vida eterna. E eu ressuscito, louvado seja Deus, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do meu Pai. É que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. João 3,16. Só que, igreja, eu não vou ler todo para ganharmos tempo. No versículo 60, olha o que acontece. Porque do versículo de número 41 até o 59, Jesus começa a endurecer o seu sermão, começa a trazer uma realidade no coração daqueles homens, para testar a fé de alguns homens. Eu falo homens, louvado seja Deus, gênero, e mulheres que ali estavam. Ao que diz o versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Será que estamos preparados psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para sermos exortados por Deus? Ele diz lá em Provérbios que Deus exorta todos aqueles que Ele amam, que Ele ama. Então foi bom ouvir a multiplicação dos pães e peixes, foi bom ouvir que Ele alimentou quase 7.000 pessoas, foi bom entender que Ele faz milagres, que cura. Mas na hora que Ele chamou para a exortação, muitos foram embora, porque não aguentaram ouvir a sã doutrina. Aí ele diz no versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com quem? Não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se tu, somente tu, tão somente tu, tem as palavras que nos levará à eternidade, ou de vida eterna. Para de ser bobo, mesquinho, egoísta. Para de querer alimentar só sua carne e esquecer da tua alma. Assim como a tua carne precisa de prazer, emoções, coisas dessa natureza, a tua alma precisa de Jesus. Por que Jesus? Porque Ele é o alimento vivo, Ele é o pão da vida. Então Ele quer alimentar pessoas aqui nesta noite. Estava cortando o cabelo ontem, aí conversando que aquele que já pregou aqui, que ele é pastor também, tem um ministério dele, da Assembleia, uma entre as Assembleias que se dividiram, e conversando com ele,
E ele começou a falar que a menina que trabalha com ele, que corta cabelo, tem a vida dela lá, com Deus abençoe, gosta de tomar um negocinho. Disse que ela botou a mão assim no lugar, na banca onde ela corta o cabelo, e começou a chorar. Aí eu disse, o nome disso aí chama-se vazio. Aí o rapaz que estava assim, fora da conversa: é, meu irmão, isso mesmo, eu já senti isso. Do nada um negócio dentro de mim, aquela vontade de chorar, uma tristeza incontrolável, inexplicável. E aí é onde os psicólogos hoje estão ganhando uma boladazinha, porque tem muitos pastores, missionárias, presbíteros, diaconisas, pessoas comuns indo se consultarem com eles por causa do nível de estresse. Quem tem que se estressar por mim morreu e ressuscitou. Eu não preciso me estressar, porque Ele me alimenta com a beleza da tua santidade. Então tem pessoas que estão perdendo o controle emocional com suas esposas, com os vossos maridos, com os vossos filhos, e lançando palavras de maldição: sua miséria, seu diabo, seu infeliz. A sua palavra tem poder, irmão. Não amaldiçoa a sua casa, não. E não permita que ninguém amaldiçoe. Não permita que ninguém amaldiçoe seu marido. Mas é minha mãe, já falei aqui em outras circunstâncias, eu vou dizer: mas é meu pai, são meus irmãos. Não deixem que amaldiçoe suas esposas. Não deixe que amaldiçoe seus maridos. Não deixe que amaldiçoe seu filho. Seu filho, na visão de muitos, pode ser uma peste, mas para Deus é uma alma precisando do alimento, assim como eu e vocês. Deixe, não amaldiçoe sua família, não amaldiçoe seu filho, não amaldiçoe sua esposa, não amaldiçoe seu marido. Em nome de Jesus, vigia, vigia. Você já viu quando o crente está na oração, no jejum, quando o menino começa a tribular dentro de casa, ele: menino, você é uma bênção, né? Olha, está xingando o menino ali, mas você é uma bencinha de Deus. Olha para aí, lança essa maldição todo dia de minha vida. Marido, tu é uma bênção, né? Puxa, porque a tua bocazinha, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então lance palavras que venham dar frutos dentro da sua casa, não que venha murchar a folha e apodrecer a raiz. Não deixe ninguém: ah, pastor, mas são irmãs dela. Pode ter um direito de quê? Não tem direito nenhum de amaldiçoar minha esposa. São irmãs dela, mas é minha esposa. Nenhuma das minhas irmãs tem poder nenhum, direito nenhum de amaldiçoar nem ela e nem meu filho. Nós não damos esse direito, porque aquele quem o Pai enviou deu a vida na cruz do Calvário para que nossos pecados fossem perdoados. E não precisamos de advogados humanos para estarem dando em nossas vidas opiniões, seja ela em que nível for. O assunto que você tem que tratar na sua casa, apresenta primeiro a Deus. Se não tem o que falar, está embravecido, cale-se, para que da tua boca não saia palavra de maldição. Vigia. Ele diz: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, porque não adianta, já falei aqui, vou repetir, uma oração sem vigilância. É a mesma coisa que você está carregando no rio água com cesto, não vai encher nunca a vasilha que está lá precisando ser cheia, ou o tanque. Então ele disse: vocês também não querem não? Porque tinham entre 70 e 80 discípulos que, quando mataram João Batista, Herodes e Herodias, migraram para Jesus
Tinha os 12 dele, tinha mais os que vieram de João Batista. E foram esses que foram embora. Mais uma quantidade da multidão, porque a palavra que ele lançou ali foi de exortação, trazendo a realidade para a vida daquelas pessoas. Então ele olhou para os 12 assim: se vocês também não pretendem ir atrás deles, não? Para onde eu irei? Cheguei até aqui, viu, Robson? Cheguei até esse nível. Para onde eu irei? Regressarei eu outra vez? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Entende isso em nome de Jesus? Jesus é o alimento, é o pão diário de sua vida. Guarde isso, leve isso para sua casa. As outras coisas que eu falei foi só para trazer uma composição a mais, mas a palavra central desta noite: Jesus é o pão diário da sua vida. Todo lugar onde você for, né, Júnior? Jesus, põe teu Espírito Santo diante de mim aqui. Onde eu entrar, o Senhor estará comigo. Onde eu pôr a planta dos meus pés, o lugar será abençoado. Nenhum mal chegará até mim, nem praga nenhuma chegará à minha tenda, porque estou protegido debaixo das suas asas. Como diz lá no Salmo 91. Expliquei sobre isso aqui, porque a mulher do fluxo de sangue foi tão somente na orla. Está em Malaquias capítulo 4, 2 e Números 15, se não me falha a memória, que fala sobre os bordões, os cordéis, chamado canaf, que traduzido são asas ou orla. Por isso que a mulher tocou na orla das vestes de Jesus. É por isso que Salmo 91 diz que nós estamos debaixo das asas do Onipotente, que são as orlas de Deus. Então você, eu, somos alimentados a cada dia com o pão vivo que desceu dos céus. Então aprenda em nome de Jesus a todo dia. Todo dia. Se quiser que eu traga no plural, todos os dias. Alimentar a tua esposa com pão diário. Jesus te ama, benção. Jesus te ama. Porque do que adianta você lançar essa palavra a um colega seu lá no trabalho que não é cristão, se você não tem coragem de lançar dentro da tua casa, aos que são teus? Não deixe que nada tire este desejo, tire esta vontade de você se alimentar de Jesus, porque Ele verdadeiramente é quem nos ama. Digo a você, se você ainda não fez uma aliança com Cristo, ou está afastado ou afastada, procure voltar imediatamente, que uma hora você vai se encontrar nesse deserto e não vai ter pão, não vai ter peixe, e só Ele pode alimentar alguém no deserto, só Ele pode alimentar alguém no hospital, no presídio, só Ele pode alimentar alguém solitário, desprezível. Só Ele pode alimentar alguém que está precisando desse alimento diário. Então, mais uma vez eu digo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele, porque Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Ele quer te alimentar. Eu tinha uma ânsia de bebida. Eu era ansioso por álcool. Não me tornei um alcoólatra porque Deus não permitiu. Eu bebia todos os dias da minha vida. Todos os dias. Se morria alguém, eu bebia. Se nascia, eu bebia. Se alguém ia para o hospital, eu bebia. Se voltava do hospital, recuperado, eu bebia. Se acidentava, eu bebia. O que acontecesse era motivo de uma celebração para eu encarcar o dente. Aí teve um dia que eu vi: traz aqui, cadê a Eliana? Traz aqui, Eliana. Rapidinho aqui, para fazer só um desse aqui, o grandão. Peraí que eu vou ornamentar ele, não. Chatei comigo não. Aí teve um dia que eu simulei uma briga com essa daí, porque descobriram o meu cantinho que eu bebia escondido, atrás do balcão. Eu e mais alguém, né, Nanô? Que eu bebi escondido atrás do balcão. Aí descobriram o meu esconderijo. Minha sogra, o negócio, cadê ela? Tá aí?
Sogra é um negócio sério, viu, velho? A sogra descobriu o meu esconderijo. Eu lá encarcando o dente escondido. Ela vai lá, ó. O namorado tá lá bebendo lá escondido. Eu e mais alguém. Nanô, Eliana. Aí num dia que descobriram, Cláudia pintou o certo comigo. Eu simulei uma briga com ela. Fiz uma preta. Aqui naquela época, antes de vocês morarem aqui, como eu disse, só tinha uma Topic de verão em verão. Olha, ela passou na hora. Como o diabo é astuto. Eu disse a você que o diabo é meticuloso. Ele faz tudo na hora certa. Eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Passou na hora Topic, briguei com ela. Ai! Me mandei para Itapuã. Estou lá em Itapuã, tomando uma cerveja na mesa, no latão, olhando para o marzão. E tinha um casal de Rastafari dançando reggae. E eu tomando aquele negócio. Daqui a pouco vou aqui teatralizar as coisas, trazer algo teatral. Daqui a pouco eu estou vendo aqui o latão e me apareceu o pão da vida. De que forma? Eu vi aquele marzão assim, ó, sem fim, se encontrando com a beirada do céu. Eu disse, que coisa tão grande é essa? Inexplicável. A água vem e volta e fica sempre em seu curso. O sol, naquela grandeza que ele é lá em cima e não cai. De noite as estrelas e a lua e o pão da vida se aparecendo. Por que eu estou trocando tudo isso por essa cerveja? E quando eu olhei, está um Rastafari lá e com um cara lá e com um cigarro na boca. Eu disse, esse lugar não é para mim não. Comecei a falar em hebraico. E aí larguei lá, peguei aquele negócio e joguei fora e disse, não bebo mais. E aí vim, ó, comendo do pão. Isso já tem 20 anos. 20 anos. Porque ele falou assim, ó, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou esse pão, ou eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Então aprenda com esse Jesus, com esta história. Saiu ali da Galileia, ou do mar de Tiberíades, desce para Cafarnaum, sai da embarcação e de repente começa a prosear com aquele povo. Lembra quem você era aí? Como eu lembrei um pouco de quem era eu. Isso já foi nos finais da minha história. Lembra um pouco da sua história, de usuário, de bebum, de prostituto, de ladrão, de furtador, de mentiroso, de enganador. E lembra como, ou melhor dizendo, medita agora como você está agora. Medita como você está agora. Olha a diferença da expressão corporal, da forma de vida. Olha como você está hoje, para quem você era ontem. Por quê? O pão que desceu do céu está sempre ao teu lado. Pode aplaudir a Ele. Amém? Vamos agora trazer